Boa tarde, seu Vitor Tarley do Nascimento Lima. Correto. Eu gostaria também de saudar a presença do nosso presidente da Câmara aqui, vereador Tenente Carlos Wagner. Obrigado pela presença, presidente. A CPI dos radares foi instalada aqui no município através do ato 001/2023, resolução 451/2023 da Câmara Municipal de Avaré. Vitor Tarley do Nascimento Lima, o senhor compromete a dizer a verdade em seu depoimento, somente a verdade? Sim. Obrigado. Primeiramente, Vitor, nós enviamos uma missiva para a Vossa Senhoria, e essa missiva, ela retornou aqui por endereço insuficiente. Só para dar início, Avenida Cristal, Condomínio das Esmeraldas, 54, bairro Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, Goiás. O senhor conhece esse endereço? Sim, conheço. E o senhor reside nesse endereço? Não. Trabalha aqui? Como é que é a dinâmica? Eu morava em Goiânia e Certo. o meu registro do CREA, na época eu fiz em Goiânia, nesse endereço, quando eu residia lá. E aí, quando comecei a trabalhar para a empresa, mudei para São Paulo e hoje eu resido em São Paulo. Certo. A nossa CPI foi instalada visando a apuração do contrato licitatório da empresa Talentec com a municipalidade. O senhor fez o estudo técnico como engenheiro responsável pela Talentec? O senhor fez um estudo técnico preliminar ou o senhor fez um estudo técnico realmente para a instalação dos radares aqui no município? Fiz o estudo técnico após a ordem de serviço para a instalação dos equipamentos. O senhor quer falar melhor no microfone, por favor? Eu acho Certo. que não está saindo a voz aí. Senhor Vitor Tarley, qual que é a sua especialidade? Formação profissional, graduação? Minha graduação é em engenheiro civil, né? E hoje eu atuo como engenheiro operacional na empresa Talentec e Grupo GTO. Então, o senhor é especialista em trânsito, é isso? Ou tráfego? Especialista não dizia porque eu não fiz especialização. Minha graduação é em engenheiro civil e eu trabalho desde quando eu trabalho, eu sempre trabalhei nesse ramo essa atividade. O senhor trabalha registrado Sim. pela empresa Talentec, certo? Sim. Existem uns laudos emitidos aqui com a convalidação da responsável pela Demutran do município. O senhor conhece Atenéia Ferreira? Não, só pelo contato telefone. Senhor Vitor, o senhor esteve aqui em Avaré para fazer esses laudos em loco? Compareceu? Eu passei aqui quando a gente teve a positiva da licitação, e após a ordem de serviço, eu passei por aqui e pedi os meus colaboradores, que é meu supervisor de campo, né, visitar e levantar os pontos para mim, e lá eu elaboro os estudos lá em São Paulo. Quer dizer que o senhor não esteve aqui no município, o senhor passou por aqui só, não fez a pesquisa de campo para aferir os locais, a velocidade compatível, nada disso o senhor fez? Eu tenho pessoas que fazem isso daí para mim, levanta e eu recebo todos os dados e valido lá. Quando que o senhor passou aqui em Avaré? O senhor tem lembrança? Em agosto, mais ou menos. O senhor ficou aqui hospedado em qual hotel aqui no município? Não fiquei hospedado. Ah, então o senhor não ficou o dia todo aqui? Não. O senhor tem como comprovar que o senhor esteve aqui em Avaré? Não tenho agora, no momento. Pedágio? Pedágio, algum restaurante, nada? Tem que procurar algum histórico, não tenho para te falar. O senhor esteve aqui em agosto, mas os laudos, aqui a data deles é de 15 de outubro de 2022. Não, tem laudo de setembro.
né, lá os estudos técnicos. Voltando, até eles folhearam. O senhor conhece a Ateneia? A Ateneia é contato telefônico. Só por telefone? Isso. Uhum. Vocês assinaram laudo juntos? Sim, O senhor tem conhecimento disso? eu elaboro o laudo e encaminho para comercial encaminha para eles e elas assinam. Somente isso? Sim. Encaminha, ela assina e tá bom. Sim. Essa é o de praxe da empresa? É o de praxe de estudo técnico. O senhor utilizou Google Maps para fazer o mapeamento aqui dos locais onde foram instalados os medidores de velocidade tipo radares? Utilizei sim. Google. Não, eu utilizei a imagem do Google sim. Porque quando eu encaminho o pessoal para validar, eles tiram uma foto que não fica bem no ângulo que eu gosto, e eu gosto de pegar uma foto mais ampla, mais do local onde que vai ser instalado o equipamento. Essas fotos que foram tiradas por esse grupo de campo, ficam arquivadas? O senhor tem? Arquivadas tem arquivadas. O senhor pode fornecer para a gente essas fotos? Posso buscar o que a gente tiver de arquivo e disponibilizar, sim. Então conste, presidente, em relação ao fornecimento das fotos. 48 horas pode ser, doutor? Para apresentar esse documento? Excelência, o acabo de consultá-lo, ele acha que necessitaria um pouco mais de tempo. Vossa Excelência pensaria em conceder mais quanto? 5 dias, pode ser? Agradeço, Excelência. A gente vai aguardar. Pode constar ali no termo, viu? E, se possível, se essas fotos tiverem algum arquivo com data anterior, alguma coisa, para a gente comprovar, para não ter dúvida que essas fotos são anteriores ou são de agora. Tá? Nós tivemos aqui a coleta das informações desses estudos técnicos que o senhor é o responsável nos dias 13 e 14 de outubro do ano passado, né? O senhor esteve aqui em agosto, né? O senhor falou. Sim. Agora, essas pessoas que vieram para Avaré fazer esse levantamento de dados para o senhor fazer o estudo técnico, o senhor pode nos informar os nomes das pessoas e também comprovação de que estiveram em Avaré? Hotel, refeição, pedágio? Sim. Na primeira ordem de serviço foi o colaborador Risalvo, tá? E na segunda ordem de serviço foi o colaborador Paulo Klink. Ok. O senhor pode juntar isso também em 5 dias, senhor presidente? O senhor pode conceder, juntar nota 5 fiscal dias, de por hotel, favor. de restaurante, pedágio, tudo que for preciso. Consigo. Então, o Excelência, senhor acredita perfeitamente, que é só essas 2 pessoas que tiveram aqui auxiliando os trabalhos do senhor, isso? Teve mais pessoas, o João de Deus também, que é um outro colaborador supervisor da empresa. Heraldo, não. Heraldo, não. O Heraldo, ele foi técnico de implantação e verificação. Tá. Então, o senhor quer dizer que o senhor não teve no lugar aonde foram instalados os radares. O senhor não tem conhecimento nenhum disso, é isso? Em loco, o senhor não teve presencialmente nesses locais, é isso? Visitou ponto por ponto. Eu desses passei por radares. aqui. Eu passei por aqui, não, mas não O parar senhor, o senhor passou pelos locais ou o senhor passou aqui no município só? Passei aqui no município. O senhor passou no município em agosto do ano passado, em nome da Talentec. Sim, E quando foi assinado o contrato com a Talentec? em agosto. Em agosto? Em agosto foi um pouco antes, não lembro, essa não compete a mim. Pode levantar, por favor, Rafaela e Michel. Data do contrato com a Talentec e o município de Avaré? Vitor, é o seguinte, aqui em Avaré foram afixados os radares com limite de velocidades 40 por hora, em todos, foi uniformizado. Apenas um local houve uma disparidade, ou seja, ali foi substituído de 40 para 50. Temos informações aqui, dada pela própria responsável, pela Demutran, que a empresa errou. O senhor pode confirmar isso? A empresa não errou, foi uma solicitação da prefeitura para alteração de velocidade do local.
Então, o senhor confirma que a empresa não errou. Não errou. Então, E a plantão- informação do executivo é falsa, é isso? O senhor confirma? Sim, E o senhor tem essa documentação, esse ofício solicitando essa alteração de Tem. 40 para 50? Poderia fornecer também para a tem comissão? sim. Uhum. Que vai colaborar bastante com a gente aqui. 5 dias. Aproveita, doutor, toda a documentação dele, 5 dias. Tudo. Outro ponto, o senhor que analisa, que acompanha o trabalho da empresa. O senhor, pelo seu conhecimento, né, pelo seu conhecimento da equipe de campo, nos outros municípios que foram instalados radares aqui, né, de conhecimento do senhor da empresa, todos os municípios, os limites de velocidades em todos os radares são os mesmos? Não. Tem município que adere sim, tem município que adere que não. O senhor acha Depende da via. O senhor acha normal uma cidade com quase 30 radares serem os mesmo limite em todos? Pelo conhecimento técnico do senhor, diferente de mim e do doutor, vou dar o exemplo de novo, doutor, que a gente não... Sim, eu creio que pode ser. Se todas as vias for praticamente uma mesma característica, Todas as informações, né, para que esse laudo técnico fosse elaborado, tanto relacionado a laudos, informações da Polícia Militar em cada localidade, cada local que foi instalado esses radares, em relação a acidente, em relação a toda essa apuração, você teve acesso juntamente com a sua equipe? sim. Todos os dados, eu só solicito, eles coletam todos os dados e me fornecem. Tá. Né, eles vêm aqui na cidade, coletam todas as informações, características da via, coleta a velocidade que os veículos estão passando e me passa. Lá eu elaboro tem uma planilha que a gente elabora qual que é o VDM da via. Né, aí eu vou, logicamente, entrar ali e validar os pontos de acordo com o Google, Correio, Infosiga, levanto todos os dados e elaboro o estudo técnico. Só com a informação do Infosiga, é possível você elaborar um laudo de uma cidade só com a informação do Sim. Infosiga, sem a informação da Polícia Militar da cidade? A Polícia Militar ela disponibiliza todos os dados para a Infosiga. É a polícia que envia as informações. Então eu acredito que a Polícia de Avaré acho que não está encaminhando, não, porque as informações do Infosiga, os relatos e ofícios respondidos para essa comissão são totalmente diferentes. Certo. Seu Vitor, o senhor tem quanto tempo de experiência nesse setor? O setor que o senhor trabalha, essa empresa Talentec, fazendo esse tipo de estudo técnico? Comecei a fazer estudo técnico em 2018. 2018, perfeito. O senhor não achou estranho aqui no município você pegar uma base de 40 por hora em todos os locais, sendo que na maioria das cidades a gente tem assim uma definição de 40 também, 30, mais de 50, 60, uma medida assim ponderada. Aqui foi fixado todos os radares, com exceção desse que o próprio executivo disse que a sua empresa errou. O senhor não acha estranho isso, 40 por hora? O que o senhor tem a dizer a esse respeito, dessa definição dessa velocidade de 40 por hora em todos os lugares? Haja vista que nós temos aqui via de acesso de trânsito rápido em vários locais que foram colocados os radares aqui do município. Lógico que nós reconhecemos que tem lugares aqui do município, 40 é uma velocidade compatível. Mas, na maioria desses radares, a velocidade de 40 por hora, ela causou uma certa comoção na cidade pela quantia vultosa de lavraturas de auto-infração. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? As velocidades foram pré-definidas em edital. Tá? Não. E o estudo técnico, O senhor está falando que a velocidade foi definida em edital, quer dizer que então não precisava de estudo técnico, é só colocar 40 por hora em todos os lugares? Não foram.
O estudo técnico ele serve para caracterizar o que foi definido. A gente recebeu uma ordem de serviço para colocar todos os pontos 40 por hora. Mas então não precisa de estudo técnico. Sim, precisa de estudo técnico para informar qual a característica e para porque o estudo técnico ele tem uma validade. E ele serve para informar quais são todas as características onde está sendo colocado o radar. Daqui 2 anos a gente vai fazer um outro estudo e aí vai fazer a comparação. Qual que é a eficiência do radar que fez naquele local. Mas o senhor não estranhou, senhor Vitor Tarley, ser colocado esse limite de velocidade 40? O senhor não estranhou quando o senhor pegou aquilo, assinar esse laudo, o senhor não estranhou? A gente não estranha, não. Todas Marcelo. essas informações do laudo técnico foram a prefeitura que passou. Todas as informações, a de velocidade e os locais, sim. As características dos locais foi a minha equipe que levantou. O que está muito claro aqui, que nós já identificamos com muita clareza nessa CPI, é que primeiro a prefeitura definiu os locais, os pontos, não é isso? Uhum. E depois definiu os locais com base num sistema da Polícia Militar, num site, segundo o próprio secretário de Trânsito da época dos fatos, do Alexandre Nigro, que esteve de manhã aqui, e colocou esses pontos num termo referencial, e esse termo referencial foi elaborado com base em partes, né, de copia e cola de outro termo referencial que o próprio secretário aqui manifestou expressamente. Daí a prefeitura edita, né, as cláusulas do edital, publica o edital com os pontos, mas sem a velocidade, lá não consta a velocidade, né? É a segunda vez que nós ouvimos aqui, eu acho que o senhor falou, também o senhor João Quevedo falou, que no edital tinha ali a velocidade, não tem. Né? E então a prefeitura primeiro escolhe os pontos com base num sistema de internet da Polícia Militar, sem critério nenhum, e depois confirma isso com o laudo da empresa contratada, né? No caso a Talentec, que faz o laudo apenas para confirmar os locais, e emite ordem de serviço 40 por hora. Quer dizer, qual foi o critério então para a definição dos pontos? Será que de fato há uma demanda ali por um radar? Essa é a nossa indagação. Até porque muitos avarienses reclamam da perseguição dos radares nos 4 cantos da cidade e que foram instalados em lotes na cidade, né? Então a gente está chegando a uma certa conclusão de que a demanda foi criada pela prefeitura. Quem criou a demanda foi a prefeitura, não que ela existisse de fato. Aí vem a empresa, naturalmente com o seu serviço prestado, apenas para confirmar aqueles pontos e atestar, através de um laudo técnico, que o local precisa de um radar. Eu gostaria de pedir ao nosso presidente, vereador Tenente Carlos Wagner, que quisesse fazer algumas ponderações, algumas perguntas, indagações. Perfeito. Então, logo mais teremos. Vitor, é o seguinte, aqui no município tem uma avenida chamada Antônio Silvio da Cunha Bueno. O senhor conhece? Eu não passei por ela, mas eu já vi no nosso sistema que a gente monitora, sim. Essa avenida, ela é pavimentada integralmente ou não? Não tenho conhecimento. Então o senhor não conhece a avenida? Não conheço a avenida. O senhor acha possível colocar um radar numa via onde o local não está pavimentado aqui no município? Onde não tem pavimentação, que é chão, não. Agora, se for paralelepípedo, sim. Perfeito. Então, o senhor entende que uma instalação no radar, numa via que não seja pavimentada, não é aconselhável? Não. O senhor não tem conhecimento de nenhuma via dessa? Não. Tá. Então, Antônio Silvio Cunha Bueno, o senhor não conhece a fundo, o senhor não chegou até ela, então? Não. Perfeito.
O senhor se recorda, tendo em vista que o senhor tem o sistema, se recorda de todos os pontos de radar aqui em Avaré? Eu não lembro todos os nomes de cabeça. Tá. Então o senhor não passou mesmo aqui em Avaré, é isso? Sim. Passou ou não passou? Veio aqui em Avaré fazer o estudo ou não veio? Eu não, minha A equipe sua veio. equipe. Minha Mas equipe o veio. senhor assinou como aqui estivesse. Não, o estudo assinado por quem elaborou. Está assinado aqui, a sua assinatura está Sim, aqui. eu elaborei. A senhora Cláudia disse que o senhor esteve em alguns pontos aqui de Avaré. Passei por aqui, sim, nos pontos. Mas minha equipe que levantou os dados. Tá. Esse ano o senhor esteve aqui em Avaré? Oi? Esse ano? Este ano, não. Não? Mas aqui nós temos um estudo elaborado pelo senhor aqui, Da segunda ordem de serviço eu não vim, somente datado minha do equipe. dia 20 de março de 2023. Esse da segunda ordem de serviço, só minha equipe que veio. Nessa- Que a gente nessa- já estava aqui já. Nessa vinda do senhor para Avaré, o senhor falou que passou em alguns pontos. Alguns pontos. Quais pontos o senhor teve aqui em Avaré? O senhor sabe me dizer? Eu tenho que pegar alguns endereços, não lembro. O radar existente na rua São Paulo, o senhor lembra? São Paulo, não. Rua Espírito Santo? Rua Espírito Santo. Espírito Santo, não. Rua Santa Catarina? Santa Catarina, sim. Que até teve uma divergência que é uma parte dela é um nome e outra parte é outro nome. Vitor, é o seguinte. Alguns dias atrás, nós verificamos alguma movimentação aos arredores desses radares aqui no município. Você tem conhecimento disso ou não? Minha equipe vem aqui semanalmente. Qual é a última vez que eles estiveram aqui? Tiveram aqui... Teve a equipe segunda-feira... Não, segunda não. Semana passada teve uma equipe aqui... Deixa eu lembrar o dia. Quinta-feira... Quarta para quinta-feira teve uma equipe aqui. Qual atividades que eles realizaram aqui no município, nesses radares? Eles vieram, se algum equipamento acaba energia, se tem alguma oscilação de internet, se tem algum problema com imagem, então a nossa equipe vem aqui para fazer a regulagem. Quando a sua equipe vem aqui para Avaré, ou a equipe da empresa Talentec, a prefeitura é notificada? Não, Então, aleatoriamente, vocês comparecem? Sim. Sem avisar ninguém? sim. Porque o equipamento ele tem que funcionar 24 horas. Nosso contrato é funcionar 24 horas. Tá, então chega de Então, repente, pode chegar de madrugada, de qualquer horário. tarde, qualquer horário. Qualquer horário. Feriado, tranquilo. Qualquer horário. Então isso não é comunicado. Não. Passo a palavra agora ao vereador Marcelo Ortega. Senhor presidente, com todo respeito, né, data máxima vem Quando aqui, eles acham alguma o senhor Vitor não me convenceu de que ele esteve em Avaré. Não estou convencido, acho que os senhores também não estão. Né? Então, eu gostaria de uma prova concreta que o senhor esteve. O senhor falou que passou por Avaré. Passou é muito vago esse termo, né? Dá várias interpretações. Passou, esteve aqui, sabe? O senhor falou que não agora há pouco, depois falou que sim de novo. A senhora Cláudia disse que o senhor esteve em alguns pontos, né? Aí o senhor agora há pouco falou, está registrado em vídeo, né, que não esteve, não entrou na cidade. Foi isso que o senhor falou? Passei pela cidade, quem Então, levantou os pontos foi minha equipe. O que é passar pela cidade, senhor Vitor? Vai passar aqui, visitar, ver alguns pontos, ver alguma coisa da cidade e ir embora. Tá, o senhor tem prova disso, uma fotografia com o senhor e tal? Não tirei foto. A gente não consegue se convencer, com todo respeito, tá? Tá. A gente não quer. A Ateneia falou que nunca conversou com o senhor. A Ateneia, hoje de manhã aqui. O senhor falou que conversou por telefone com ela. Só por telefone. É. O senhor conhece o secretário de transporte aqui do município? Não, Nunca teve contato com ele? não. O senhor tem condições de apresentar os seus subordinados que estiveram aqui no município? E o senhor pode dar os nomes para a gente anotar aqui, por favor? Ele vai encaminhar, o senhor já deliberou isso.
Não, mas o senhor você tem os nomes aqui para passar para a gente já, de antemão? Tem. Pode passar para... O colaborador Risalvo, ele já não está mais na empresa, ele foi desligado. Um momentinho. Rafaela, por favor, você pode anotar os nomes? Pode falar? Colaborador Risalvo, só que ele não está mais na empresa, foi desligado. Quando foi desligado? Foi agora em... junho, O senhor maio. Tem o telefone dele? Tem. Pode fornecer agora? Não, agora não. Quem mais? João de Deus. João de Deus. Esse está na empresa ainda? Tá. Tem o telefone dele? Tem. Pode passar para Posso. a nossa assessoria aqui? Posso pegar? Não, agora. Para acabar, né? Calma, Marcelo. Excelência, data máxima velha, eu acho que Calma. fornecer agora, sendo que nós temos uma série de documentos para fornecer. Não, mas só o contato, doutor, só o contato. Só o contato. Excelência, reitero, na minha maneira de ver, seria mais producente que nós apresentássemos esse contato junto dos documentos. Nós estamos aqui numa CPI, doutor, então quem determina aqui somos a comissão que determina isso. Então, a gente quer o contato, não pode passar o contato do João que ele teve aqui a Vareste, simplesmente isso. Tem alguma coisa demais nisso? Excelência. Se ele esteve aqui, é só ligar, entrar em contato com ele, acabou. Excelência, da forma como Vossa Excelência expõe, eu não vou me abster, não vou recomendar que meu cliente não entregue, entendo as faculdades e a competência dessa CPI, eu só acho que não é interessante fazer isso agora. Mas se Vossa Excelência insiste, com 20 tanta segundos elegância, resolve isso. Doutor, é só um contato com o João que teve aqui em Avaré, para a gente também poder convocá-lo. Perfeito, Excelência. Pode assim passar, será. Vitor? Pega o papel para não falar aqui. Não, eu vou passar. Agradeço. O senhor passa já? Quem mais, Vitor, por favor? Não, é um de cada vez. A gente vai... É João de Deus. Sugere o Famundo. Você sugere o mundo. Nossa, tomei uns 3 litros de água hoje. Excelência, os telefones dos funcionários estão à disposição nessa mesa. João de Deus e o Paulo. Paulo Clay. Clink. Clayke. Só esses dois que tiveram aqui? Para fazer o levantamento do estudo, sim. Somente esses dois tiveram aqui. O Risaldo não veio, ou veio, mas não está na empresa, é isso? Ele veio, mas não está mais na empresa. Doutor Marcelo, qual a palavra? Senhor presidente, a gente não tem o convencimento, né, por maldade nenhuma, mas a gente tem que encontrar uma alternativa, uma solução para esse caso, porque faz diferença, né? Faz diferença a participação do senhor Vitor Tarley aqui em Avaré, em cada ponto dos 28 radares que tem na cidade, 27 radares,
para auferir, para verificar direitinho se de fato há necessidade, porque o que nós estamos enfrentando aqui é a seguinte situação. A prefeitura primeiro definiu os locais, eu quero radar aqui, deu laudo depois. Então, foi criada uma demanda com um fim arrecadatório. Isso está muito claro para a gente. E a gente tem esse caminho se construindo cada vez mais com as oitivas aqui. Tivemos vários pontos de contradição, desde a primeira oitiva de manhã até agora. Então, nós precisamos de uma solução para a situação. O senhor Vitor Tarley esteve em Avaré ou não esteve? Isso faz muita diferença na qualidade do laudo. Ou foi um laudo pro forma apenas para confirmar? Passa aqui que eu assino, a TENEM assina lá e resolveu o problema. E a prefeitura tem o assento jurídico, a proteção dos laudos de um técnico para poder multar as pessoas em Avaré. Não é? Então, o presidente pode, de repente, fazer um contato com o João de Deus e perguntar. Não é? Se ele falar que esteve em Avaré, tudo bem. Ele pode dizer se o senhor Vitor esteve em Avaré também ou não. Nesse momento, eu defiro o contato com o João de Deus e o Paulo Clay. Por favor, a assessoria pode entrar em contato com esses dois colaboradores do senhor Vitor Tarley, por favor? Excelência, em toda a vênia, eu devo vir mais uma vez dizer. O contato foi fornecido a toque de caixa. Sua Excelência quer que seja efetuada uma ligação nesse momento? Não, qual que é o motivo para isso não acontecer, Excelência, doutor? quando Vossa Excelência determinou a vinda dos depoentes nessa comissão, eu vim aqui na Câmara, debati com Vossas Excelências que era necessário ter um tempo maior para averiguação dos autos, para exercício de defesa, e que eu pedia, nesse sentido, uma postergação de uma semana. Eu não sou, Excelência, defensor dos senhores a quem o senhor pediu a ligação, mas eu apelo à consciência do senhor como advogado, e intime essas pessoas, seja comparecer aqui, seja fazer uma ligação. Faça uma oitiva, mas ligar dessa maneira, Excelência. Oportunamente será intimado, doutor, mas nós precisamos fazer um contato agora, precisamos uma informação em loco agora, aqui nesse momento, que a gente precisa conferir, só isso. Excelência, eu apelo ao se essas duas pessoas compareceram aqui, acabou, não tem problema nenhum. A gente quer a verdade real dos fatos. Excelência, por favor, o senhor não recomendará isso ao cliente do senhor. Com toda a fé, Excelente. Pode continuar, Rá. Entre em contato, por favor. Nós vamos fazer o contato com eles. Everton, por favor, o senhor pode suspender a sessão por 3 minutos?
pessoal. Dr. Vitor, Dr. Vitor, né? Dr. Manuel. Vitor, vocês, através aqui do João de Deus, do Paulo, Clei e o Risaldo, eles estiveram aqui em Avaré. O senhor está confirmando isso aqui, né? Por quantos dias eles estiveram aqui em Avaré? Essa visita é uma visita rápida, em torno de 2 dias, 3 dias no máximo. Mas o senhor acha que nesse período curto tem condições de eles averiguarem todo o estudo técnico, as estatísticas, movimentação, cada ponto dos radares aqui no município? Tem sim. É capaz, sim. Tanto é que na primeira ordem de serviço foi solicitado 15 pontos e depois mais 14 na segunda ordem de serviço. Não foi todos de uma vez. Pois bem, gostaria passar a palavra aqui para o presidente dessa casa, vereador Tenente Carlos Wagner. Por favor, Tenente Carlos Wagner, está à vontade. Alô. Boa tarde, senhor Vitor. Prazer, sou o Tenente Carlos Wagner. Trabalhei por 28 anos em policiamento rodoviário. Esse estudo técnico, que é a responsabilidade do senhor, o primeiro contato que foi feito com o senhor, de alguém aqui de Avaré, foi o secretário de Transportes, foi a Ateneia, foi apresentado ao senhor a estatística de acidentes nesses locais onde foram solicitados a implantação de radar? Não tive contato com eles. Somente peguei as informações do Infosiga. O período dessa estatística de acidente de trânsito foi elaborado pela Polícia Militar? O senhor teve acesso a isso aí ou não? No Infosiga as informações do Infosiga pelo site, né, que é do governo, as informações de lá são da Polícia Militar. E qual o índice de acidente com vítimas fatais no ano de 2022, de outubro de 21 a outubro de 2022, que contemplou esse estudo técnico? O índice de vítimas fatais e vítimas graves, o senhor tem uma lembrança assim, mais ou menos, ou não? De quantas pessoas faleceram em acidente de trânsito? Só que o Infosiga é o seguinte, ele contempla acidente incluindo rodovia. Sim. Os acidentes de rodovia não podem ser computados para fins de estatísticas de acidentes do perímetro urbano. Então, eu tenho quase certeza que foram incluídos nessa estatística que o senhor teve acesso através do Infosiga. Aliás, essa estatística deveria ter sido solicitada para o 53º Batalhão da Polícia Militar, porque aí sim o senhor teria ciência dos acidentes que foram ocasionados no perímetro urbano, porque o acidente que é ocasionado em rodovia é área do DR, não é interesse do município para fins de implantação do radar aqui. Quantas vítimas fatais tiveram em Avaré no ano de 2022, de outubro de 21 a 22? O senhor tem ciência mais ou menos? Não tem essa informação. Mas o senhor tem cabeça. no papel, o senhor tem como trazer isso para mim ou não? Tem como puxar, sim. Mas o senhor vai puxar onde? No Infosiga de novo ou o senhor tem uma estatística da Polícia Militar daqui de Avaré? Do Infosiga de novo, porque os dados daqui de Avaré não foi fornecido. Então, não foi fornecido por quê? Não foi, o senhor tem ciência se o secretário de Transportes aqui pediu para a Polícia Militar ou o senhor não tem ciência? Não falaram isso para o senhor? Eu solicito as informações para o departamento comercial. O departamento comercial me repassa e eu elaboro o estudo. E aí não foi repassado a ferramenta que eu tive no momento para elaborar o estudo foi o Infosiga. Foi o Infosiga. Sim. Então, com acidente especificamente do perímetro urbano aqui, elaborado pela Polícia Militar, o senhor não teve acesso? Não tive acesso. Porque eu tive acesso ao Infosiga também, ele contempla, como eu falei para o senhor, ele contempla acidentes tanto na área de rodovia, que é do Departamento de Estado de Rodagem, como nas vicinais. E nas vicinais não é interesse praticamente, porque nas vicinais não tem nenhum local onde foi colocado os radares aqui. Eu tenho quase certeza que essa estatística que o senhor teve acesso aí, ela é uma estatística falsa para fins do interesse de implantação do radar no município, desses locais onde foram colocados aqui. E eu falo para o senhor que eu sou nascido e criado aqui, e vários locais aqui não houveram acidentes com vítimas fatais nenhum. O volume diário médio, algum ponto é maior, outros são menos.
a velocidade a ser implantada em avenida e em uma via colateral tem que ser diferentes? 40 por hora batido assim não está certo. O senhor sabe muito bem disso aí. Outra coisa, esses 2 funcionários que o senhor trouxe, que o senhor disse que eles que fizeram o estudo, o levantamento para o senhor aqui, qual a qualificação técnica deles? Um supervisor de campo e o outro é analista de planejamento. Planejamento e júnior. Formação técnica deles, porque Um é muito amplo, hein? O João, ele é técnico, eletrônica, e o Paulo, ele está... Eu não lembro bem eu não lembro qual que é a formação dele. Técnica e eletrônica. Então ele veio aqui simplesmente para verificar a implantação dos radares só, o funcionamento técnico do radar só. Sim. Não quanto ao volume de trânsito, quanto ao estudo de engenharia de tráfego. Algum desses 2 funcionários aí, eles têm a capacitação para o estudo da engenharia de tráfego? Um curso básico que seja, eles têm? A vivência, né? A gente explica para eles como que tem que ser feito. Eu passo para eles como que tem que ser feito. E esse como tem que ser feito é o quê? Eles vão lá no local onde a prefeitura disse para o senhor que tem que implantar o radar e ficam por quanto tempo lá contando o VDM, é isso? Conta o VDM, a gente tem um equipamento lá, a gente fica no local aproximadamente 1 hora a 2 horas, contando a volumetria. E o que interessa mais para a empresa aí para implantar um radar? É a volumetria, como o senhor disse, ou é o índice de acidente de trânsito? Houveram algumas situações já em que o senhor colocou, por exemplo, foi feito o estudo lá e não houve uma concordância, por exemplo, falou assim, ó, esse local aqui que vocês indicaram, não há necessidade da instalação do radar, porque o volume diário médio não é da maneira que nos foi passado, e pelo que consta aqui através do InfoSiga, não existe registro de acidente de trânsito com vítimas aqui dos últimos 6 ou nos últimos 12 meses? A indicação do local não é feita pela empresa, é feita pela prefeitura. A gente elabora o estudo, repassa à prefeitura. Se a prefeitura vistoriar aquele relatório e falar não é capaz de ter um radar aqui, é a cargo da prefeitura indicar a gente alterar o local. E nesse pedido da prefeitura para o senhor, esses locais aí chegaram com a incidência de número de acidentes ou simplesmente com o volume médio diário de trânsito? Todos os dados do estudo a gente levantou. Inclusive com acidentes com vítimas fatais e vítimas graves? Puxado pelo InfoSiga. Todos esses locais, o senhor tem certeza que no mínimo ocorreu um acidente com vítima fatal? Em um ano? Não, nem os locais, todos os locais, assim, eu não lembro de cabeça, mas não é que teve um acidente fatal, tem que ter, todos os pontos tem que ter um acidente fatal. Acidentes com vítimas, por exemplo. Sim, acidente todos com vítimas, têm, sim. com vítimas graves ou vítimas leves. Sim. Vítima fatal, entendeu? É um quesito que faz parte do estudo também. Aliás, a resolução 798, ela diz que o quê? O município, antes dele implantar o radar, ele deve adotar outras medidas para conter a velocidade no local, visando a diminuição do índice de acidente. Esses funcionários do senhor que vieram aqui, o senhor tem ciência se nesses locais onde eles fizeram a análise aí do volume diário de trânsito, existia a implantação de alguma lombada ou de algum outro dispositivo visando a diminuição da velocidade no local, que é o primeiro requisito. A implantação do radar é o último recurso que o município deve dispor para diminuir o índice de velocidade de acidentes. Por quê? Obviamente que o radar é muito mais caro, uma lombada hoje aí custa mais ou menos R$ 1.500, R$ 2.000. O radar, pelo que consta para a gente aqui, a prefeitura está pagando R$ 170 mil por mês para a empresa, para a manutenção. A prefeitura indicou, mostrou para o senhor, falou assim, ó, já fizemos um estudo lá, colocamos lombada, colocamos redutores de velocidade, no entanto, não surtiu a efetividade e o resultado que nós queríamos, que era o quê? Diminuição do índice de acidente. A Prefeitura de Amaré, através do secretário competente aí, fizeram essa indicação para a empresa Talentec, e esses funcionários do senhor constataram esse tipo de dispositivo também ou não? Quando a gente levanta o estudo, a gente informa que tem a lombada. Mas informa que tem? Só informa. Não, mas e se não tiver? Informa que tem do mesmo jeito? Não, se não tiver, não tem. Ah, sim. No estudo, então, o senhor vai mostrar se ali já existe a lombada ou se não existe. Sim. Certo.
Durante... Apesar que o senhor só disse, o senhor disse que o senhor só passou por aqui só, né? Sim. Por acaso o senhor teve contato com algum vereador, com algum político aqui, nessa passagem do senhor aqui? Não. Conversou, sentou com alguém, tomou café, bateu papo, almoçou, Não. alguma coisa? Não conheço ninguém aqui de Com São nenhum político aqui? Não. Simplesmente o senhor veio e o senhor parou por quanto tempo aqui, mais ou menos? Passei por dia, não lembro o tempo que eu passei aqui. Já tem tempo já. Aí o senhor adentrou a área central? Onde o senhor foi primeiro? Foi na prefeitura? Não fui em Foi departamento de prefeitura, trânsito? Não fui em lugar nenhum. Não Não? fui em nenhum departamento. Onde o senhor foi, então? Depois que a gente ganhou o edital, a gente pegou os endereços que já tinha e passei por alguns locais aqui. Vinda Paulo White, tem uma avenida aqui no início, avenida perto da acho que penitenciária, um negócio assim. Então, a penitenciária ali, a gente passou lá por perto. Eu não lembro os nomes da avenida, porque eu não sou muito bom de nome. Então o senhor veio só uma vez, parou muito pouco tempo aqui, não teve contato com ninguém da prefeitura e nem com político, com vereador nenhum? Não. Tá bom, então, presidente, muito obrigado, satisfeito. Muito obrigado, presidente dessa casa, tenente Carlos Wagner. Vereadora Adalgisa Ward, Vossa Excelência pode comparecer para fazer algumas perguntas aqui para o nosso depoente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, todos aqui. A minha pergunta é mais ou menos o vereador Carlos Wagner. Eu penso que o secretário de transporte deveria ter acompanhado os senhores durante todo o trajeto. Ele acompanhou vocês durante toda a movimentação, quando vocês foram verificar se havia necessidade ou não de colocar esses radares? O secretário acompanhou vocês. Agora mesmo, vocês disseram que vocês foram até a penitenciária, tá? Quando houve a instalação desses radares, o secretário acompanhou vocês nessa trajetória durante todo esse período? Não acompanhou. Não. Tá, é isso que eu queria saber. E tinha mais algumas outras perguntas que o vereador Carlos Wagner já havia feito. Então, porque, ao meu ver, o secretário de transporte teria que acompanhar todo esse processo para que não ocorresse dúvidas em relação a qualquer coisa discernente a esse problema de colocação de radares na cidade. Tá? Muito obrigada e eu acho que eu já entendi. Muito obrigada. Agradeço a sua participação, vereadora. Muito obrigado, viu? Eu passo a palavra ao vereador Marcelo Ortega, membro da CPI. Doutor Vitor Tarley, mais uma pergunta. Hoje de manhã, o secretário Alexandre Nigro disse que ele identificou os pontos dos radares através do site do Infociga, né? Aí mais adiante nós ouvimos mais pessoas, né? E foi dito aqui que um laudo, apenas somente as informações do Infociga não são capazes de amparar a instalação de um radar. O senhor instalaria um radar com base apenas no Infociga ou instalaria um radar como gestor público com base em um laudo técnico? Não sou gestor público. Não, de fato não é, lógico que o senhor não é, a gente sabe disso. Nem foi essa a pergunta se o senhor é ou não é gestor público. Mas então vamos mudar a pergunta. Para a instalação de um radar, você pega na internet informações do Infociga, isso já é suficiente para poder instalar um radar? Não só a informação do Infociga. Sim. É um conjunto da obra. O que mais? Olha, estudo de velocidade do local que foi feito.
Estudo técnico. Tá. A característica do local, se é uma via que tem fluxo de pedestre, se tem alguma escola, se tem alguma coisa perto. Então, é um local apropriado para ter um radar ali para diminuição de velocidade. Tá bem. Eu agradeço. Muito obrigado. Com a palavra agora, o vereador, relator, doutor Hidalgo. Por favor, doutor Hidalgo. Também acredito que seja uma das últimas perguntas. Todos os pontos hoje acompanhados durante essas oitivas dessa CPI, uma das maiores alegações foi em relação à prefeitura forneceu no edital. A prefeitura forneceu no edital em relação ao limite de velocidade, aos locais que foram implantados os radares. Essa foi a afirmação de vários depoentes na data de hoje. A empresa, o senhor como responsável pelos laudos, a empresa, quando chega uma prefeitura e fala, eu quero os radares em tal lugar, a empresa não analisa, opina ou apenas executa o serviço que a prefeitura exige? A gente pode dar opinião, sim, né? Com a nossa base de conhecimento, a gente pode dar nossa opinião, sim. Aqui em Avaré, vocês opinaram ou apenas cumpriram o que a prefeitura determinou? Deixa eu lembrar aqui. A gente indicou algumas alterações, sim, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Somente isso? Só. Mas os locais praticamente os mesmos? Praticamente os mesmos. Que foi indicado. Vitor, o senhor, quando concluiu o curso de graduação, o senhor fez juramento, né? Sim. Sim? E se o executivo, o secretário, o prefeito municipal recomendar, Vossa Senhoria, a alteração da velocidade desses radares, o senhor faria obedecendo ao comando do executivo, ou não faria levando em conta a sua ética profissional e o juramento que o senhor fez quando se formou? Excelência, com toda a vênia, Vossa Excelência profere, na qualidade de sua competência, um juízo de valor para ser feito pelo depoente. O Código de Processo Penal veda, dá a possibilidade que ele não responda acerca do juízo de valor. Apenas uma pergunta, doutor. Faça mais duas, Excelência, sem juízo de valor. Se não que responder, está à vontade. Eu só fiz uma pergunta. Perfeitamente. Então, senhor Vitor, o senhor acha que existe a possibilidade de, em um curto espaço de tempo, que eu digo alguns dias, haver uma alteração nesse limite de velocidade, ampliando, num consenso aqui com o município, com a municipalidade? O senhor acredita que há a possibilidade de, antes do período contratual, aí, que é a revisão de um ano, o senhor acredita que isso possa ser feito em breve? Pode ser feito, sim, analisando os dados da via ali, quantidade de veículo que está passando, pode ser feita a solicitação de alteração de via, a alteração de velocidade. Então, se o prefeito pedir, o senhor troca. O secretário pedir, o senhor troca a velocidade? Sim, pode trocar. Pode. Então, o senhor confirma novamente a respeito daquela via ali, que foi alterada para 50 por hora. O senhor confirma, mais uma vez, que ali a empresa errou? A empresa não errou. A empresa não errou? Não errou. Então, foi numa canetada aquela mudança. O senhor acredita nisso? Foi uma solicitação da prefeitura. Tá. Então, o senhor vai fornecer os documentos para nós, né, doutor? Que serão intimados aí, os dois que compareceram aqui, já que tem um aí que já não faz parte mais da empresa. O senhor pode passar os endereços para a gente aí, já mandar uma intimação? Nós não conseguimos falar com um, falamos com o outro, ele disse que compareceu, mas não apresentou maiores detalhes, tudo bem? Ok.
certo? Apenas compareceu, mas não apresentou maior detalhe. Então, a gente quer a confirmação aqui em loco. Pode ser? Mais perguntas, doutor Marcelo? Doutor Hidalgo? Estou satisfeito, doutor Manuel, doutor Tarley, muito obrigado pela participação, agradeço. Os embates são naturais de uma CPI e colaboraram bastante com os nossos trabalhos. Obrigado. Quero agradecer também os advogados presentes, obrigado. Parabéns pela condição do trabalho, doutor Manuel. Parabéns pelo trabalho. Tá? Vitor, obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham pelas postagens de acompanhamento da CPI. Os trabalhos seguem normalmente. Finalizando aqui, eu agradeço a presença, com muito respeito, doutor Manuel, a vossa presença, Vitor Tarley, e às 17h23, declaro encerrada essa... Nota máxima, velha. Queria fazer considerações finais, se Vossa Excelência pois não. permitir. Permito. Excelência, eu queria saber a qual título os dois destinatários da intimação remota, Vossa Excelência, doutor Manuel, foram ouvidos. A que título jurídico? A declaração deles vale? Não, tinha compromisso com a verdade? Um não atendeu. Era testemunha? Um não atendeu. Perfeito, mas eu quero saber. O Paulo, ele disse que teve aqui a Avaré. A gente precisa mais detalhes. A gente vai fazer o convite para comparecer aqui na intimação. Excelência, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu me surpreendi nessa última oitiva com a atuação dessa mesa e dizer o seguinte, a CPI pode muito, mas não pode tudo. Eu faço votos sinceros de que condutas desse JAES não se repitam, porque senão essa CPI vai estar sendo um instrumento de violação ao devido procedimento legal. E acredito que não seja essa a intenção de Vossas Excelências. Todos os nossos depoentes compareceram aqui, falaram com compromisso da verdade, quiseram facilitar os trabalhos e ajudar na condução desses trabalhos. Agora, sinceramente, determinar uma intimação remota de pessoas vinculadas a uma empresa que apresentou testemunhas, com toda a velha, Excelência, é uma vergonha. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Não posso admitir que o doutor desrespeite essa mesa dessa forma. Não é uma vergonha. Nós queríamos apenas confirmar uma informação dada pelo seu depoente. Não é? Ele esteve em Avaré? Nós entendemos que ele não esteve em Avaré. Não é? Ele não pisou aqui em Avaré. Passar por Avaré é muito impreciso. Não é? Então, a CPI é muito responsável, quis apenas aprofundar os estudos e fazer o contato com o senhor aqui presente, com os demais advogados aqui presentes, nada às escuras, nada escondido, nenhum desrespeito ao devido processo legal. O senhor acompanhou, passou o telefone para nós, inclusive, muito agradecido, de forma que não é uma vergonha. Né? A CPI tem um propósito muito sério, há uma reclamação na cidade muito grande da instalação em lote de radares. O senhor Vitor não esteve em Avaré, a gente sabe disso, entendeu? Não consegue provar que esteve em Avaré. Cadê a prova? Prova para a gente. Né? A senhora Ateneia de manhã disse que ele não esteve aqui em Avaré, várias pessoas disseram que ele não esteve aqui em Avaré, o próprio João disse que ele não esteve em Avaré, e agora ele vem falar que esteve. A gente quer confirmar essa informação e usamos de ética para isso também. Obrigado, vereador Marcelo. Então, doutor Manuel, respeito muito a opinião do senhor, mas o que eu respeito também é a opinião da população. Nós estamos aqui defendendo o interesse da população. Lógico que a gente respingue alguns interesses que não seja esse, mas nós temos aqui que defender o interesse da população e vamos fazer isso sempre. Quer queira um, quer não queira outro. Nós estamos aqui em nome da população avariense. Muito obrigado, eu agradeço a sua participação. Eu aproveito também, peço a palavra, nobre presidente. Desde o início do começo dessa CPI, a gente só busca realmente a verdade dos fatos, como tudo aconteceu. Eu costumo dizer, doutor, com todo o respeito que eu tenho por vossa pessoa como advogado, como eu também sou, né, há alguns anos atuando na advocacia, eu costumo dizer que o trabalho da mesa, a partir do momento que é intitulado para o senhor como vergonha, né, eu acredito que vergonha seria todos os depoimentos que nós tivemos aqui hoje.
se a gente analisar ponto por ponto. Então, da mesma forma que o senhor intitula ou acha que essa aqui é uma vergonha, a forma como que está sendo feita, o trabalho dessa CPI que, desde o início, respeitou o trabalho do senhor, respeitou o trabalho dos correspondentes que foram nomeados pela empresa para virem aqui pegar a documentação, eu acredito que o mínimo que a gente tem que ter é o respeito entre um e outro. Profissionalmente, principalmente. Então, a vergonha maior, o senhor pode ter certeza, não é da mesa e não é da população que pede uma resposta da comissão, pelo menos um esclarecimento, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor. Mas eu não vou terminar essa sessão hoje de oitiva com essa palavra nas costas, porque o trabalho de nós aqui, como do senhor, que eu acredito também, é muito sério. Não estamos em meio a crianças profissionais de má índole, nós não estamos aqui. Nós somos responsáveis, principalmente pelos eleitores que nos colocou nessa Casa de Lei. Estamos vereadores hoje. Não somos vereadores, estamos vereadores. Então, eu acredito que o mesmo respeito dessa mesa com o senhor, espero que o senhor tenha com essa mesa também. Doutor, com todo respeito ao posicionamento do senhor... Uma palavra, o tenente Carlos Wagner, por favor. Quando o senhor disse a respeito da chamativa do funcionário que fez o estudo técnico, segundo o doutor Vitor, entendeu? Senhor Vitor, não é uma vergonha. A vergonha é o que está acontecendo aqui em Avaré, que está causando muita comoção, entendeu? E essa implantação de radar, assim, de uma hora para outra. E eu falo para o senhor que o estudo técnico que comprove a necessidade de radar aqui em Avaré, se houve, foi muito falho, não tem esse índice de acidente como está relatado aí. Esse sistema que foi consultado, aí, como eu disse para o senhor, ele abrange os acidentes na área do município. Só que o município, ele inclui o quê? As estradas vicinais e as estradas estaduais também, que são jurisdição do Departamento de Estrada de Rodagem. Esses acidentes não podem ser computados. O que tem que ser computado são acidentes que ocorreram dentro do perímetro urbano aqui do município. O senhor entendeu? Então, isso sim é uma vergonha, a implantação desses radares aí. Agora, quanto ao questionamento aí dos dois funcionários, que segundo o senhor Vitor estiveram aqui, qual o motivo disso? Porque testemunhas já disseram que o senhor Vitor não esteve em Avaré, entendeu? Disseram aqui, a TENE disse que não esteve. Não teve, disse que ele não esteve. E a maneira mais fácil de o senhor comprovar que o senhor esteve aqui, porque eu acho humanamente impossível, que nem o senhor disse que o senhor só veio de passagem e saiu. Será que o senhor não gastou num estabelecimento comercial? Será que o senhor não abasteceu o carro? Será que o senhor não sacou um dinheiro? Será que o senhor não teve nenhum registro que comprove? Eu acho que a gente não precisa chegar em última instância, mas será que se houver uma quebra de sigilo telefônico, a gente não consegue identificar através das torres se o senhor esteve aqui ou não? Se pedir isso aí, houver uma autorização judicial que comprove através do seu aparelho celular que o senhor esteve aqui, será que o senhor, nessa data que o senhor disse que estava aqui, será que o senhor não estava em outro lugar? Eu acho que não precisa chegar nessa instância. Simplesmente dizer, eu não estive em Avaré e pronto, acabou. Eu acho que é muito mais fácil falar isso, porque a gente vai atrás. E se houver necessidade, principalmente dessa comprovação, porque o que a gente está percebendo é o quê? Porque testemunhas disseram que ele não esteve aqui. Aí ele vem e diz que esteve aqui. Se o senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que a dúvida iria pairar na mente do senhor também, doutor. Infelizmente, é a situação que nos foi colocada, não somos nós que estamos criando isso. Então, essa CPI aqui não é uma vergonha, não pode ter certeza que nós estamos buscando simplesmente a verdade e a legalidade da instalação desses radares na cidade de Avaré. E ao que parece aí, realmente, esse estudo aí está muito falho, entendeu? O senhor Vitor, pelo que indica, pelo que disseram, ele falou que esteve, e as outras testemunhas disseram que ele não esteve. Então, gera uma dúvida no ar. Por exemplo, assim, fazendo um comparativo, o réu, o acusado, ele esteve no local do crime ou não esteve? Como que ele prova? Eu estava lá em Rio Preto, está aqui, ó. Eu estava lá em outro lugar. Então, por isso que pairou na nossa mente essa dúvida, causada por quem? Pelo que nos foi passado aqui nas oitivas anteriores da do senhor Vitor. O senhor Vitor sabe que ele não esteve aqui. Muito obrigado, parabéns pela postura, agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Novamente, agradeço a participação do tenente Carlos Wagner, presidente dessa Casa de Leis. Doutor Marcelo, mais uma vez, quer tecer algum comentário? Eu acho que já... Doutor... Muito obrigado a todos. O senhor quer tecer algum comentário mais?
Excelência, de minha parte, eu queria dizer que fui um entusiasta e um admirador dos trabalhos feitos por essa CPI. Sou um entusiasta dos trabalhos realizados por essa CPI. E que foram, até há pouco tempo, exemplares. Excelência, presidente, eu retiro a expressão vergonha. De fato, é indevida. É absolutamente indevida. Mas eu não posso dizer a Vossas Excelências que eu sairei de Avaré com a boa impressão de uma intimação remota que foi feita nessa tarde. Eu reitero meus respeitos, digo que minha colocação infeliz foi somente a respeito da determinação da oitiva via telefone, dessas duas oitivas, e quero dizer que, de minha parte, a CPI número 001 de 2023 goza de minha inteira admiração. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, agradeço seus comentários, mas a gente vai seguir em frente com a CPI e sempre visando aqui o bem-estar da população. Às 17h25, declaro encerrada a CPI dos radares 001, resolução 451/2023, referente às oitivas. Obrigado.